Olá, eu sou a Solange Melo. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. Mas não só. Neste espaço conhecemos companhias, grupos e coletivos portugueses partilhando as suas histórias, mas também intérpretes internacionais, investigadores e outras figuras da dança de dentro e fora do palco. E acrescentamos ainda mais diálogos, claro, neste caso a 3, e sobre espetáculos em cena e outros temas da dança, com a nova rubrica Show Must Go On. Neste episódio de Dança em Diálogos, conversamos com Ana Rita Barata, coreógrafa, programadora, investigadora e diretora artística da Voarte e da CIM Companhia de Dança. Falámos do seu percurso na dança, da passagem da interpretação à criação e do caminho que a levou a construir uma estrutura artística própria. Falámos da Voarte, da CIM e de uma prática que cruza dança, imagem e comunidade. Falámos de inclusão, de acessibilidade e da forma como o seu trabalho tem vindo a questionar as ideias de corpo, capacidade e limite. Olá, Ana Rita. Olá, bom dia. Muito bem-vinda ao podcast Dança em Diálogos. É um gosto ter-te aqui. Espero que tenhamos uma conversa fluida, bem disposta e descontraída. Certeza. De certeza, ótimo. Vamos a isso então. Ana Rita, nasceste em Paris em 1972 e completaste a tua formação em dança clássica e moderna no Conservatório Nacional em Lisboa. Continuaste depois a tua formação em dança contemporânea na EDDC, European Dance Development Center, na Holanda. Ao longo do teu percurso trabalhaste com vários coreógrafos e universos diferentes e foste construindo um caminho que passou da interpretação para a criação e direção artística. Com o Pedro Sena Nunes criaste a Voarte, uma estrutura que cruza dança, cinema e outras linguagens e que tem um forte trabalho com diferentes comunidades. Em 2007 fundaste a CIM, Companhia de Dança, integrando intérpretes com e sem deficiência e afirmando um trabalho pioneiro na área da inclusão e da acessibilidade na dança em Portugal. Hoje o teu trabalho cruza criação, programação, formação e investigação, sempre em torno da ideia de ampliar o que entendemos por um corpo em cena. Vamos a isso. Voltando ao início, vamos começar do princípio. Completaste a tua formação profissional no Conservatório, não é? Portanto, foi esse o primeiro lugar onde te formaste e, neste caso, na altura, pelo menos, mais centrado na dança clássica e moderna, que seria na altura o que o Conservatório fazia, proporcionava, não é? Mas depois fizeste uma transição ou uma procura para outras linguagens. O que é que te levou a sair deste percurso dito tradicional e a procurar outras coisas? Bom, estamos em 1990, Ok. final do Conservatório. Recuamos até 1990. Sim, 89 para 90, o ano letivo. Não nos cruzamos por um ano, então. Eu entrei em 90, de 90 a 91. Então, estamos-nos a cruzar, provavelmente. Sim. Porque eu acabo que é o correspectivo 12º ano, que não era regime articulado da dança, não havia regime articulado, como hoje em dia há as escolas artísticas, não é? Portanto, eu frequentava a escola António Arroio, a fazer o 12º ano em artes, ou neste caso, o que era, nem era multimédia, artes gráficas e mais alguma coisa. E no nosso último ano de conservatório, muito impulsionado por Jorge Salavisa, já na altura, criam-se o que se chamam as primeiras oficinas coreográficas. E a primeira pessoa que está connosco é o João Fiadeiro. Tinha acabado de vir de Nova Iorque, vinha com toda uma dinâmica, a vibrar Trisha Brown, algumas decorrentes que já existia na altura do movimento da dança contemporânea belga, entre Anne-Thérèse, Wim van de Keibus, portanto, toda essa gente, não é? E entra por ali adentro. Entra por ali adentro e pronto, e nós éramos pouquinhos, muito poucos, era eu, Catarina Furtado, Sandra Rosado, Jorge Mira e Liliana Mendonça. Éramos muito poucos, estávamos a terminar o que era a experimentação do primeiro 8º ano no conservatório. Ok, portanto foram os pioneiros. Os pioneiros. Eu acho que fomos pioneiros em muita coisa, pronto, acho que essa foi sempre uma espécie de coisa que me perseguiu boa também, de experimentação.
E eu acho que aquilo marcou a minha vida. O João, acho que o João é para mim um marco muito importante. E voltaste a trabalhar com ele? E voltei, não voltei a trabalhar com ele. Sim, voltei a trabalhar com ele anos mais tarde numa coisa que ele fazia na mala posta, mas numa construção completamente diferente, que ele me desafiou no fundo a quase reinterpretar um solo dele. Mas chamava-se os Encontros da Mala Posta, foi muito engraçado nessa altura. Mas eu já tinha regressado e pronto, já tinha sido outra etapa. E eu também tenho o privilégio de ter uns pais, e eu acho que isso é fundamental, aqui marca muito, uns pais, numa vertente muito ligada ao social, mas uns pais que bebem cultura e que sempre me levaram aos encontros à carte, ao jazz em agosto, coisas que... Portanto, já estavas num ambiente muito... Sim, eu acho que sempre me proporcionaram coisas muito fortes. Eu vejo a Antares Kersmark Rosas and Rosas com 15 anos. Eu vejo o grande mestre do Butu a dançar nos encontros à carte. Eu devia ter uns 13, eu sei que aquilo me marcou assim, uma coisa mesmo fora. Portanto, eu recordo-me ver coisas muito nova e disso também, eu acho que isso portanto, já estavas fora de uma caixa, não é? Já não estavas dentro dessa caixa. Eu sabia que eu não queria ser bailarina clássica, eu não tinha corpo. Quer dizer, acho que não tinha corpo, e sabia, não é bom, corpo, whatever. Sim, eu sabia que, objetivamente, no meu pensamento enquanto adolescente, a caminhar para mulher, sabia que nunca iria ser bailarina clássica. E não era aquilo que eu mais... Sim, e estavas bem com isso, não é? Pronto. E, portanto, procuro soluções. Faço nesse verão um workshop de um mês, que também proporcionado pelo José Salvo Esportes, que era um grande homem que trazia coisas a Lisboa fora de série e que trouxe muita programação também fora de série a Lisboa. E há uma coreógrafa americana que se chama Yoshiko Shuma, americana-japonesa, e ela vem dar um workshop de um mês de improvisação em tempo real, pronto, uma série de construção que para mim já era assim, tudo fora muito da caixa. Faço uma série de coisas nessa altura, de workshops. Após teres terminado o curso? Após ter terminado o conservatório, sim. E ela é que me fala desta escola e diz: tu tens que ir para esta escola, porque eu não sabia um dia estudar contemporâneo, não havia a Escola Superior de Dança. E não havia, pronto, não havia grandes alternativas. Nesse ano, ainda, eu faço uma audição para um workshop que o Wim van de Keibels faz em Lisboa, e é engraçadíssimo, porque eu devia ser a mais nova com uma bailarina do Porto, que eu agora não recordo quem era, mas estava o João Fiadeiro, estava a Amélia Bentes, estava a Clara, estava imensa gente que de repente quis ir também conhecer o trabalho dele. Ele tinha trazido a peça, uma das peças icónicas dele, não era o Itzel Gallagher, não era Always the Same Line, mas era tinha trazido onde? Ao Gulbenkian, ao grande auditório. Pronto, e ele faz o workshop, eu acho, no intuito de captar bailarinos. Isso também me marcou imenso, essa altura, pronto. E, entretanto, eu já tinha esta visão desta escola alternativa. A Amélia já estava lá. Ok. A Amélia estava na escola. E a Amélia tinha feito o Yoshiko Shuma. Eu lembro-me de falar muito com ela e ela dizer-me: aquilo que é uma escola alternativa, falar muito sobre... Pronto, começou todo um processo de procura de bolsa. Ainda vou fazer uma substituição para a companhia da última vez do Wim van de Keibels, porque uma das bailarinas tinha-se lesionado, mas chamaram-me para a escola. E tu foste? E eu disse-lhe que não ia ficar. E foi assim uma desilusão muito grande para mim, mas eu sabia que eu tinha ali uma oportunidade única, ainda para mais porque a minha mãe tinha-me ajudado a fazer uma candidatura a uma bolsa ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque nós ainda não tínhamos feito a conversão para o euro, e portanto, ir estudar para fora, para mim e para os meus pais era uma exigência gigante, pesado, claro. Gigante. Os voos não custavam 100 euros, não é? Na altura, e portanto foi assim um salto muito grande, e pronto, e fui à aventura e entrei no European Dance Development Center em Arnhem, numa cidadezinha que se podia comparar com uma cidade igual a de Coimbra. Portanto é uma cidade estudantil, onde o epicentro é todo na Escola de Belas Artes,
mas é uma cidade muito pacata, assim. E o que é que trouxeste e o que é que ficou daí? Bom, o que trouxe de lá foi efetivamente conhecer o meu corpo de outra forma, muito de outra forma. Eu digo Então, sempre, desconstruíste? desconstruir mesmo, saber voltar a andar. Foi difícil esse processo? Foi muito difícil. Eu nunca mais me esqueço, tive, ela chama-se Elaine de Groot, uma professora holandesa, de técnicas do Body Mind Centering, técnicas também muito somáticas, pronto. E eu lembro que ela disse, vamos agora aprender o que nós brincávamos imenso com o Constructive Rest, e que era deitar-nos simplesmente costas no chão, barriga para cima, com os joelhos dobrados a apontar o céu, com as plantas dos pés no chão. E ficávamos horas naquilo. E aquilo era para mim desesperante. Eu vi o meu corpo a transformar-se, ou seja, tudo, a alargar, as plantas dos meus pés a alargar, tudo, ou seja, os joanetes a desaparecer das pontas, tudo aquilo era tipo muito uma alteração. Portanto, foi o primeiro ano da escola. Mesmo física, foi mesmo uma transformação física? Foi, porque eu precisava de fazer workout, eu precisava ou seja, eu sentia que aquilo não era suficiente, depois havia muita liberdade, não é? Muita liberdade de tu escolheres trabalhar o teu corpo ao final do dia, e essa liberdade também não me dava aquele sentido, algumas vezes, da disciplina que eu tinha, porque entrava na escola António Rui às 8h30 da manhã, e até mas que já estava comandada, não é? Tipo, a disciplina já estava comandada e ele tiveste tu que comandar-te. Descobrir isso, o que é trabalhar o corpo, o que é retrabalhar o corpo, o que é ter cada mês um professor diferente, um professor que te dá um aquecimento diferente. Hoje em dia, para mim, aquela escola foi uma dádiva. Ou seja, na altura, o primeiro ano, eu pensei... O que é que me está a acontecer? O que é que me está a acontecer? Depois, num país não há sol, todas essas circunstâncias, não é? Não há sol, tinha 19 anos, tipo, uau, o que é que eu estou aqui a fazer? E, portanto, era tudo não era só uma desconstrução do meu corpo, era de todo o meu ser, muito jovem, não é? É descobrir um país completamente novo, uma cultura completamente diferente, uma língua que eu aprendi ao fim de um ano. Aprendeste? Aprendi. E ainda falas holandês? Ein klein beetje. Muito pouquinho, porque não tenho com quem praticar. Sim. Mas falei fluentemente. E depois trabalhava no Jardim Zoológico para pagar os meus estudos. Trabalhava em clandestinamente. E o que é que fazias no Jardim Zoológico já agora? Servia tacos. Num deserto mexicano. Num deserto mexicano, que era uma estufa quente. Ai, uma coisa fora de série. Umas noites. E depois, claro, como era mediterrânica, não é? Diga, Portugal, um bocadinho pele... Olive skin, que eles dizem olive skin, sim. Em que eles olhavam para mim, achavam que eu era das Ilhas de Coração, as ilhas coloniadas pela Holanda, e diziam-me, então, mas não Portugal, mas Portugal é onde? Eu, caramba! Agora já sabem Não, todos, agora não há hipótese. Sim. Então, e quando voltas com esta transformação, não é? Porque é uma transformação, o que é que acontece? Ora, eu não chego a voltar. Começas o teu trabalho como intérprete na Holanda? Fora. Sim, lá fora. Na Holanda? Na Holanda não. Eu, na realidade, faço várias coisas, ou seja, eu, no final da minha escola, eu faço uma digressão com uma das professoras que estava na altura, que é Mary Fulkerson. Fazemos uma grande digressão pela Inglaterra com um projeto dela. Vimos também ao Acarte, e eu na altura estava a trabalhar com uma amiga minha, uma grande amiga minha, que se chama Rebecca Murci, italiana, e fizemos um dueto juntos, coreografado por ela, que se chamava Giornato Giosa, e com esse dueto ainda fizemos vários apontamentos. Portanto, eu ainda fui para a Itália com ela, depois fizemos uma apresentação no que se chamou Dança à Hora do Almoço, num Acarte. Depois voltei à Holanda mas fiquei muito entre a Holanda e a Bélgica, à procura de audições, à procura de projetos, e já não me recordo como, venho em 94 a Lisboa, porque eu acabo em 93, eu fico na Alemanha e faço alguns projetos na Alemanha, sobretudo em Düsseldorf, onde estou efetivamente, na altura conheço o Stefan Jorgens e estou com ele a trabalhar, mas deixo em 94, ao Skit 94 aqui em Lisboa, um grande encontro que foi promovido no CCB, onde trouxeram vários coreógrafos estrangeiros, desde Jacques Bell,
o Alain Platel, uma série de gente a trabalhar durante um mês com vários bailarinos portugueses, a fazer equipas. Nesse mês, eu proponho-me a trabalhar, o Alain Platel estava a fazer uma proposta de uma espécie de jantar, era uma performance que era um jantar e depois as pessoas aconteciam várias performances e eu proponho-me a trabalhar com uma jovem bailarina e fazer um dueto e sei lá, e conheci a equipa deles. E conheço um coreógrafo bailarino dentro da companhia do Alain, que se chama Samuel Luick, e ele convidou-me para fazer um dueto. E pronto, e então regresso... Fazer coreografar ou fazer interpretar? Interpretar. Eu nessa altura também enverdo um bocado pelas artes circenses, começo a entrar num outro... Portanto, expandes o campo. Sim, começo a entrar noutras áreas também, dentro do yoga, muito. Começo assim a entrar numa zona também muito, que me interessava muito, faço imensa escalada desportiva nessa altura, tive um ano assim em Itália, mesmo só montanha. montanha. Tem muito tempo, e a fazer isso também do meu trabalho e a utilizar essas coisas no meu projeto. E depois há aqui uma simbiose qualquer, o Samuel chama-me, eu volto para trabalhar na Bélgica, vou para Bruges, trabalho em Ghent com ele numa longa residência artística e fazemos um dueto, que eu agora não me recordo qual é o nome, que horror, que marcou-me imenso também, onde eu utilizo parte das minhas skills circenses numa corda de barco, aquilo passa-se todo num porto, em que ele conta umas histórias de pescador, pronto, mirambólicas, com um peixe que ele comprava no mercado, e é toda uma história de uma bailarina que vive nas cordas de um barco, e era só um trabalho aéreo, eu não pisava nunca ao chão durante uma hora, e ele estava lá embaixo a contar histórias, a dançar, e não sei o quê, depois no final ele consegue captar a ninfa que está nas cordas do barco e na realidade acaba dramaticamente porque ele viola com o peixe. Aquilo é uma história assim macabra. Mas pronto, e nós vimos fazer isso no Festival dos 100 Dias à Expo 98. A minha vida passa por ir também por Espanha e por dançar, por vir trabalhar com o Peter Michael Dietz na altura também. Faço uma coisa com o Carlos Barreto, do Quadrofonia do Tempo, também no Festival dos 100 Dias. Todas essas coisas me transportam para festivais fora de Lisboa, de Portugal, e então é quando eu conheço um festival em Barcelona e o seu diretor, e que ele fazia uma coisa que se chamava Dias de Dança, que era o festival de dança em paisagens urbanas com arquitetura, e ele estava no fundo a implementar isso em várias cidades, e é quando ele me diz, porquê é que não levas isto para a Expo? 98. E em 97 eu efetivamente digo, ok, bora pensar essa ideia para Lisboa, e agarro na ideia, muito impulsionada por ele, Juan Eduardo Lopes também, e na altura trago essa ideia um bocadinho para Lisboa, proponho o projeto à Expo, e do nada eu também continuava fora na Europa, cá, um pé lá, um pé cá, e chamam-me a dizer para uma entrevista, e pronto, e tenho uma entrevista com a direção da Expo, a Mega Ferreira, e dizem, bom, então vamos fazer este festival, vamos avançar com este lugar à dança. Pronto, tem que constituir uma associação, porque para receber o dinheiro é preciso... Claro, toda a gente fala dessa formalização que é preciso formalização, e de repente dá-se uma coisa muito interessante, que é, eu quando saio do conservatório, vou voltar só atrás. Sim, volta. Eu, Catarina Furtado, Jorge Mira e Rita Judas resolvemos fazer um espetáculo, porque ganhámos a Bolsa dos Jovens Criadores, mas eu estava na Holanda, e fazemos um espetáculo que se chamou Almanacos, uma morte frágil a recordar um sorriso. Foi uma coisa que para sempre nos marcou, e que ainda hoje estamos juntos e falamos disso, não é? Somos uma espécie de irmandade para sempre, porque esse foi uma coisa que o conservatório, se o conservatório nos marcou, foi com essa construção com essa construção profunda de amizade. E são pessoas que hoje em dia estão na minha vida para todo o sempre. Essas mulheres que estão comigo, embora o Jorge Mira tenha emigrado para a Inglaterra, mas estas mulheres estão comigo e ainda hoje me acompanham. Na altura, com os Jovens Criadores, criámos um nome dessa pseudo-companhia que todos queríamos fazer
quando saímos do conservatório, vamos formar uma companhia de dança, vai ser giro, chamou-se Voarte. Ok. Na altura, muito impulsionado pelo nome dado pela Catarina. E eu, tanto, anos mais tarde, eu faço um telefonema à Catarina e digo-lhe, Catarina, e pergunto a todas elas também, que tiveram envolvidas no projeto. Anos mais tarde, em 2000... Não, em 1998. Agora está explicado, ok. E dou-lhe o salto, portanto, isto é criado em 92, e em 98 eu pergunto, olha, malta, como é que é? Posso agarrar o nome Voarte outra vez? Ok. E então nasce a Associação Voarte. Portanto, ela tinha história do passado. Claro, porque eu realmente tinha visto esta data e não tinha, naturalmente não sabia porque que tinha surgido em 98 e então ela surge por essa necessidade, não é? De ser criada para poder... ou seja, nasce esta associação sem fins lucrativos, como uma estrutura legal para acolher aquilo que eu não sabia exatamente o que é era aquilo, ou seja, eu sabia que ia fazer uma programação que se chamava Lugar à Dança, dentro do seio da Expo 98, na arquitetura da Expo 98. Nessa altura juntei uma série de amigos, um arquiteto amigo nosso, Wilson Galvão, que esteve e que trabalhou cumplicemente na Voarte durante muitos anos, inclusive fez várias cenografias depois para a companhia Sim. Gente ligada ao cinema, o Tiago Espanha, que engraçado, são pessoas que juntei na altura jovens, éramos todos muito jovens, não é? Para edificar este projeto, estudarmos a arquitetura da Expo, havia a Expo a construir-se, um cenário assim, tipo todo em construção. Sim. Tenho os mapas todos daquilo, tudo a ser edificado, nós tivemos que desenhar os vários percursos ao longo para pedirmos a autorização dos edifícios, para podermos pôr as companhias a entrar por ali adentro. Aqui sim, ela é fundada, a Voarte é fundada por mim, pelo António Barata, meu pai, e pela Sofia Campos. Okay. Somos os três que vamos ao cartório, 20º Cartório Nacional de Lisboa, e que assinamos o papel formalmente para constituir a Voarte. Na altura, ou seja, já era grande amiga do Pedro Sena Nunes. Tinha aqui essa pergunta. Grande amiga, ele já gravitava à volta do que era também o meu trabalho, os nossos convites, ele convidava para os filmes dele, eu ia fazer... Já havia uma parceria. Já havia uma ligação, já tínhamos uma ligação não só de amizade, grande amizade, mas já profissional. De empatia, de empatia de linguagens e de sabermos que estávamos um bocadinho na mesma frequência de onda, e por isso ele aproxima-se da Voarte e na realidade a partir daí começamos a seguir juntos, a percorrer juntos o que é os primeiros 15 anos do Lugar à Dança, não é? Portanto, se eu percebi bem, a dança passou a ser muitas coisas a partir da altura em que foste para a Holanda, não é? Portanto, o campus expandiu-se, tu começaste a ver a parte das artes circenses, a escalada, a performance, portanto, tudo começou a crescer e já não era só uma coisa, não é? Sim, não. Quando chegas a esse lugar à dança... aqui em Portugal, é isso então no fundo que te traz mais, é esta arquitetura que te traz mais para a nossa geografia e que constróis durante 15 anos esse lugar à dança e que cimentas a tua relação artística com o Pedro Sena Nunes, se bem percebi, e nasce a Voarte, não é? E depois, qual é este sentir, não é? Porque tu constróis... nasce a Voarte solidificado nesse projeto que ainda dura bastante tempo, não é? E depois podemos falar um bocadinho porque é que não seguiu. Como é que sentes essa criação de uma estrutura independente em Portugal nessa altura, não é? Como é que é esse caminho? Ora, mais fácil, mais difícil do que é hoje em dia? É diferente, muito diferente. Acho que não tem a ver com... acho que todas as etapas da minha vida, acho que da minha vida, as dificuldades sempre foram um motor para poder avançar mais profundamente. Acho que se algumas das dificuldades não se me tivessem atravessado, como são, por exemplo, as de hoje, que eu não tenho... A Voarte, ao fim de 28 anos, não tem espaço próprio. Acho que não aprofundávamos relações com os territórios, com as comunidades, com as pessoas que eu conhecia ao longo destes anos. E, portanto,
parte dessa luta se não tivesse existido e dessas dificuldades. São muito diferentes os géneros de dificuldades, porque quando eu estou em 98 não existe um instituto, ainda não existia um Instituto das Artes, já existia um Instituto das Artes. Não tinha essa, ainda, eu não tinha sequer esse know-how na altura para fazer essa ligação e eu não dependia de ninguém de apoio. Até 2005, nós não tínhamos nenhum subsídio. Venho a ter, efetivamente, porque ele nasce na Expo, o Lugar à Dança nasce na Expo, e esta relação com a arquitetura, para mim, foi importantíssimo, porque foi este festival que eu descobri em Barcelona, que era tirar a dança contemporânea da caixa preta. Sim. Porque era sempre esta ideia que a dança contemporânea estava numa caixa preta inacessível. Já esta questão logo da inacessibilidade, de uma linguagem que não era acessível, de uma coisa que as pessoas não sabiam o que era, não é? abstrata, que não era desconstruída, que ela podia até ser desconstruída no dia-a-dia de alguém que passa e que podia coabitar, não é? Podia coabitar e podia ser repensada para coabitar também esses espaços. Claro, obviamente, em diferentes territórios, provavelmente bem pensada, porque senão também cai de paraquedas e não é protegida. Sim. E eu gosto que as coisas sejam protegidas quando se programa, não é? Sim, que faça sentido também para as comunidades que habitam aquele espaço. Não é? Exatamente. Portanto, na realidade, essa foi um dos impulsos que me desafiou imenso em manter o lugar à dança, não é? Esses 15 anos. Essa relação com a arquitetura. E, portanto, o que nós, em 1998, estamos com a Expo, em 99 ainda estamos com o Parque Expo, em 2000 ainda estamos com o Parque Expo e depois extingue-se a empresa. A partir daí começamos a trabalhar com o que se chama os espaços verdes da Câmara Municipal de Lisboa e fazemos uma ligação ao turismo da Câmara Municipal de Lisboa e somos apoiados pela Câmara Municipal de Lisboa, juntamente, por exemplo, com o Centro Cultural de Belém. Eu trabalhei na altura a Madalena Vitorino. Portanto, o festival sai da Expo, sai da arquitetura da Expo e instala-se na cidade de Lisboa. Depois instala-se na cidade de Lisboa e depois extrapola a cidade de Lisboa e vai até Coimbra, capital da cultura, 2003. Salta da cultura, capital da Coimbra Cultura e aparece um Coimbra Dança e depois começamos a fazer outros territórios e vamos para Penela, para Sertã. Começamos a fazer uma série de cidades e a propor várias destas programações, onde eu trazia a dança contemporânea, trazia a dança, alguma dança tradicional, que não teria que ser necessariamente a nossa, mas tiveram cá os Pauliteiros de Miranda, teve o balé cubano de Camagüey, depois podias ter uma companhia de dança da Almada, mas de repente tinhas o Miguel Pereira com uma proposta que se chamava T-shirtologia, ou seja, tu tinhas várias coisas a acontecer neste percurso, porque nós criávamos um percurso do ponto A ao ponto B numa cidade, e havia um cicerone que levava, e os espetáculos eram curtos, e que levava todo o público, não é? Portanto, era um passeio. Era um passeio por várias propostas, Sim, por várias propostas. O passeio normalmente durava 1h30 e as pessoas percorriam. Fizemos uma coisa giríssima, por exemplo, lá embaixo nos Jardins dos Jerónimos, com o Francisco Camacho. Tenho uma fotografia lindíssima com o fundo dos Jerónimos e uma proposta que ele faz com um carro todo cenografado e que depois vai para dentro do CCB e acontece uma série de coisas. Portanto, o público percorria esses jardins, depois entrava no CCB e via uma série de propostas. Portanto, era sempre esta ideia. Ideia de caminho. Desta ideia de caminho. Nestes projetos eu começo também a perceber os trabalhos de outros coreógrafos, também com as comunidades e a aproximação também de que é esta comunidade de público, não é? E de como é que tu trabalhas também o público nesta... Ou seja, essas coisas começam-me a interessar no meu inconsciente. Como é que o público deixa só de ser espectador e passa a ser expectativo? Sim, essa troca começou-me muito a interessar, essa interatividade em que ele participa nas coisas, em que ele não é só um mero observador e essas coisas começaram-me a interessar. E em 2004
Aliás, em 2013 eu leio o ensaio sobre a cegueira e é a primeira vez que eu digo, epá, eu adorava fazer... Dos meus livros preferidos, mesmo. Eu adorei, aquele livro marcou-me, aquele ano, na altura dado pela produtora que trabalhava comigo, Laura Alvelos, tu tens que ler este livro, tens que ler este livro, nunca mais me esqueço. Eu disse, epá, isso é um calhamaço, não sei se tenho tempo, né? Já tinha nessa altura a segunda filha. Okay. Eu só estava aí, vou tentar. As filhas também andavam connosco a fazer espetáculo. E depois eu disse, ok, então vou ler. E foi a primeira vez que eu disse, eu quero fazer. E acho que foi a primeira, assim, assumidamente, que eu digo, eu vou para o lugar da coreógrafa. Pronto, tinha essa pergunta aqui, já antecipaste. Portanto, foi nesse momento em que, então, tu lês, portanto, imagino que já não... Quer dizer, enquanto intérprete já eras bastante coautora de peças, sim, não é? Sim, portanto, já havia essa prática, no fundo, não é? Aliás, por exemplo, o ano de 2001 é marcado, o Pedro faz o filme de Vaneios Flutuantes, uma homenagem ao Carlos Paredes. Aquele filme, eu adoro aquele filme, não é? Não é porque eu estou lá a dançar, porque é a maneira como ele constrói aquele documentário, a poesia que ele põe nas imagens, e eu disse-lhe, eu quero fazer um espetáculo de homenagem ao Carlos Paredes, na altura. E então fiz um solo, lá com ele também, a apoiar-me na parte dramatúrgica da peça, e circulámos com a peça durante um ano, com o trio Luís Amar, que eu conhecia muito bem, o Luís Amar, grande companheiro do Carlos Paredes e que tocava também, e circulamos de norte a sul do país com essa peça no ano de 2000, 2011. Portanto, já era tua, não é? Já estavas nesse lugar, Sim, não é? Foi uma coisa super natural, embora tu reconheças esse momento de, ok, isto eu quero coreografar. É isso que acontece, não é? Eu não estou em cena. Sim, isto eu quero coreografar, quero sair da cena e fazer. E a partir daí foi um caminho natural, não é? Portanto, é um caminho natural. Ou seja, nessa altura já estou também, estou a encenar também com o Pedro, não é? Essa Cidade Nua. É a primeira abordagem à deficiência visual, onde eu faço uma relação com a ACAP, onde faço um casting dentro da ACAP com várias pessoas cegas e ambliopes, onde eu conheço uma pequena comunidade, onde eu começo a descobrir o que é o Braille, onde eu começo a descobrir uma série de coisas. Portanto, é um momento de epifania de várias... E onde tenho o primeiro apoio a um projeto, que hoje em dia seria chamado os projetos pontuais. Eu não me recordo como é que se chamava na altura, mas devia ser uma espécie de regime simplificado qualquer, onde temos um primeiro apoio da DG... Não era DG Artes, acho que era Instituto das Artes, não me recordo agora, mas acho que sim. Oficial para partir daí. Portanto, e voltando um bocadinho aqui à Voarte, a Voarte são muitas coisas, não é? Basta ir ao site para perceber que se expande por muitos lugares. Como é que tu defines a identidade da Voarte hoje em dia? O que é a Voarte? Assim, brevemente. Olha, é uma, sabes, se eu imaginasse a arquitetura da casa, de uma casa, ela teria tipo vários tipos de chão, onde as texturas, tu podes encontrar várias texturas. Não teria muitas janelas, aliás, que há uma janela, era aberta, e sobretudo teria só apenas uma estrutura onde poderias pendurar coisas e ver o céu. E onde toda a gente pudesse entrar. E de alguma forma, onde nela acontece tudo. Conflitos, diálogos, partilhas, acontece todo o tipo de energias boas. Eu não gosto de ter boas imagens, mas energias opostas, onde mesmo o oposto que possa ser visto de um ponto de vista mais negativo é transformado em positivo. E onde as pessoas, de alguma forma, encontram um destino. Não é ali, se calhar. E comporta-se sempre nunca é ali. Aberta? Sim, comporta-se sempre aberta. E, sobretudo, sempre. Não significa que seja só de passagem. Claro. Porque está aberta de uma ponta à outra. Sim, claro. Mas o que eu acho que é interessante é que a dança tem uma coisa muito efêmera, não é? Sim. E o cinema capta e fica, não é? E foi isso que te interessou no cinema ou não? No cinema, sobretudo para mim, no cinema, sobretudo do Pedro,
a construção da poesia que ele faz. Ele é capaz... A imagem poética, quer dizer, a dança também tem uma imagem poética, a diferença é que a capturas no cinema exatamente. Sim, mas a maneira como ele coreograficamente, porque para mim é uma coreografia das imagens, consegue construir e deixar sempre o filme uma espécie de suspensão em que nos deixa... Portanto, ele dança mesmo com o filme, é isso que tu dizes? Acho que sim. Aliás, ele é um grande bailarino. Ele é Eu não sabia isso. bailarino. Eu sempre disse, houve um coreógrafo que te visse, eu queria ir de certeza agarrar em ti e pôr-te a dançar. Eu digo, não é possível. Isso, desvendou-se aqui. Porque eu queria também trazer isso, essa questão de vocês, portanto, na Voarte vocês também produzem o trabalho de outros artistas, não é? Portanto, é uma casa por onde passa não só o vosso trabalho, mas o trabalho de... No outro dia entrevistou a Ação e ela também me disse que tinha sido produzida por vocês, portanto é uma casa que tem muita... Foi uma etapa muito forte da nossa vida. Foi produzir outros artistas. Produzimos o António Tavares, João Paulo Bucchieri, São Carlos e o António Cabrita, fizemos projetos para impulsionar pequenos projetos dentro até do próprio festival agora do Enteado, por exemplo com a Mão Simão, do Simão Costa e da Rosinda Costa, sei lá, Vasco Martins, muita gente, a Helena Dietrichova, Cláudia Nóvoa, ou seja, pessoas com quem colaborámos, a Iola Pinto, com quem colaborámos pontualmente, os Radar 360, que são do Porto, António e Julieta, adoro-os, foram quem nós conseguimos, canalizámos imensos os seus espetáculos para dentro do lugar à dança e que de alguma forma também os fomos apoiando, se podia dizer, ou seja, e que os fomos vendendo às diferentes, divulgando o seu trabalho de circo contemporâneo, porque eles também estavam a começar nessa área e hoje em dia têm uma forte, estabelecidos mesmo no Norte. E, portanto, muita coisa gravitou à nossa volta durante muito tempo. E, efetivamente, hoje em dia, já não é esse o lugar que estamos a fazer. Não significa que não possamos acolher. Sim, não é o núcleo, não é? Não é o núcleo. Normalmente acolhemos projetos que depois podem ter ramificações ou coproduções, poderíamos dizer assim, com um festival, ou seja, ele o INARTE, ou seja, ele o Enteado, não é? E, portanto, a Casa da Voarte tem sido também um lugar muito permeável de se ir transformando ao longo do tempo, conforme as coisas que nos vão surgindo, as necessidades que nos vão surgindo, não é? Vai-se moldando, não é? Vai-se moldando com os tempos, com as necessidades, com as equipas que entram. Há etapas da Evoarte que tem cunhos fortes de quem assume uma produção clara, de que queres... e há esse espaço, e por isso é que muitas vezes a Voarte tem algumas vezes tantas variáveis no seu percurso e não é só uma coisa. Porque deixamos... Não é uma linha, não é? Não é uma linha, é um percurso... Sim, é um percurso muitas vezes... redondo, não é? Sim, com a visão, obviamente, minha e do Pedro, não é? E de uma série de outras pessoas, mas muito deixando que essas pessoas que nos vêm... É plástico. Sim, vêm-se juntando e que façam... se alicercem o seu trabalho daquilo que temos e depois o transformem em outras coisas e até crescem em outras coisas, outras ideias e a gente vai abraçando conforme a nossa capacidade logística e financeira. E, claro. Vocês hoje em dia são apoiados, têm o apoio quadrienal da DG Artes, não é? Portanto, imagino que isso também que ajuda a ter alguma estrutura, embora, como tu disseste, criam muito um espaço, não é? Há muito tempo que não estamos com a câmara. Antes que me esqueça no final, assim, boa, espero que seja desta. Não posso esquecer só, antes de te agradecer também a possibilidade de estarmos aqui na ProDança, que sei que colaboram e que utilizam este espaço muitas vezes e é bom também estar na vossa casa emprestada, se posso dizer assim, nesta entrevista, que eu acho que também é importante estar mais próximos de vós aqui nesta entrevista. Portanto, passamos então para este momento, que é 2007, quando fundas a CIM, está certo? Tá. Cronologicamente.
percebi que tu tiveste então este contacto, que a acessibilidade era algo que já estava no teu trabalho, que com o ensaio sobre a cegueira, que abriste um novo, ou conheceste ou expandiste um mundo dentro da dança, e queria só partilhar o que está escrito no vosso site. Assim desenvolve um trabalho regular de formação e sensibilização focado nas particularidades do movimento e expressividades únicas de cada bailarino intérprete, potenciando através da coreografia uma visão mais criativa da ideia de capacidade e limite, revelando a diversidade enquanto força motriz. Eu achei isto muito bonito porque foca-se muito no facto dos limites serem uma coisa diferente ou não existirem. O que é que aconteceu para criares assim de uma forma tão inovadora, não é a palavra certa, mas digamos que tem um marco na dança portuguesa? Olha, vamos voltar ao início da nossa conversa. Os meus pais, área social. Ok, portanto já estava muito presente em ti essa... Então, António Roque Pombo Barata, meu pai, fundador do desporto para a pessoa com deficiência em Portugal, muito impulsionador da Associação Paralisia Cerebral de Lisboa, era o trabalho dele. Hoje em dia já não o é, continua como voluntário, mas eu frequentei o Centro de Paralisia Cerebral Calouste de Gulbenkian anos a fio depois de regressar de Paris, e lembro-me de pequenina estar muito perto do que era as cadeiras de rodas, a paralisia cerebral, a mobilidade reduzida e por aí fora. Mas não é daí, ou seja, isso está lá, está dentro do teu ADN, quanto mais não seja na tua marca, acho que isso fica para sempre. A cidade não é um projeto extremamente importante para nós, porque é também onde levamos a palco 20 pessoas da comunidade em geral. Fizemos um casting onde 20 pessoas estão connosco, entre uma atriz, que era a Susana Vidal, e 4 bailarinos, 4 cegos, 3 intérpretes, um cantor, a Amélia Mus, música original, ou seja, isto foi tudo um projeto muito que me marcou. E acho que a partir daí eu comecei a perceber... Já não havia paragem, Sim, não é? a partir daí para mim era óbvio que eu gostava, era o meu território, aquilo fazia parte de mim, trabalhar com pessoas que não necessariamente soubessem o que é um plié, o que é uma volta e o que é esticar um braço e como é que tu descreves o movimento a uma pessoa que não vê, tudo aquilo para mim já era uau, isto é muito bom. E portanto em ali entre 2006 e 2006 eu recebo um convite da Casa da Música para ir a um projeto que se chamava As Palavras que Dançam, ou os Gestos das Palavras, não me recordo bem, e era no fundo agarrar numa pauta uma pauta de música que tinha sido construída com a Associação Paralisia Cerebral do Porto, com jovens, transformá-la em movimento. E na altura, no serviço educativo estava o Paulo Maria Rodrigues, da Companhia Música Teatral, e ele convida-me para fazer umas sessões de dança. Nessa altura subo com o Pedro Ramos. Sim. Vou com o Pedro Ramos a uma das primeiras sessões, assim, foi muito intenso. Aliás, ele até se aproxima nos primeiros anos da CIM, Companhia de Dança, até por causa desse projeto que fazemos juntos. O Pedro também sobe, porque o Pedro, na realidade, também muitas vezes acompanhava todos estes processos criação em imagem, portanto há um filme deste processo também da Casa da Música, um que se chama Ícaro e outro que se chama Corpo Todo, há 2 filmes muito distintos e isso marcou-me, porque foi um projeto que envolveu a comunidade, envolveu os músicos da Casa da Música, envolveu toda uma construção e traz um encenador, Tim Elland, de Inglaterra, que me ensinou que em 3 dias montas uma peça. Com a comunidade. Em 3 dias, agarras uma história, chama-se Ícaro, e pum, e fazes isto, acontece. E eu fiquei, what? Bem, aquela fórmula para mim marcou-me. Achas que ele é porque ele era inglês? Eu acho que os ingleses são tão pragmáticos. Não, eu acho que era muito pelo seu trabalho de mediação, a maneira como já tinha uma experiência muito... sim, era um senhor. Um senhor, uma pessoa que conseguia ler as pessoas e dizer, ok, tararará,
tinha uma visão. Tinha uma dimensão... E depois ele era também da encenação da ópera, ou seja, todo aquilo para mim foi, ok, isto marcou-me muito esse momento. Quando eu volto para Lisboa, ou seja, eu volto para Lisboa, eu estava em Lisboa já com o terceiro filho, a nascer, em 2007, e de repente há um projeto de moda adaptada da Associação Parisia Cerebral de Lisboa, e neste caso o Sr. António Barata, meu pai, diz-me, precisamos de alguém a coreografar, porque isto é um projeto europeu que envolve a França e vários projetos, e precisamos de alguém a coreografar uma passarela. E eu não faço passarela, e, tipo, isso não é a minha cena, moda, tipo, não é a minha cena. Eu, tipo, não sou capaz, eu faço uma coisa diferente, e fazemos aí uma dança e sei lá, uma encenação à volta dos figurinos que ele próprio desenhou adaptáveis de velcros, cheios de coisas que se podiam tirar, de uma noiva que tinha uma saia em cima de uma cadeira de rodas e que se tirava e que se punha, não é? E envolve-se bailarinos profissionais, e nessa altura chamo a Rita Judas, a Sandra Rosado, para trabalhar, porque eu disse, ok, bora trazer bailarinos e isto não seja só um grupo de pessoas com deficiência a trabalhar, mas bora incluir aqui outros corpos. E pronto, e ensinámos uma coisa, fizemos ali uma coisa diferente, levou-se aquilo a tour, numa plateia de 3.000 pessoas. Aquilo foi assim uma coisa mesmo fora da caixa, porque não era uma passarela, era uma performance. Na passarela. Pura e crua. A única coincidência é que era na passarela. Exatamente, era pronto, assim, um momento épico. E eles regressaram, sobretudo com muitos destes jovens regressaram, nós queremos é ensaiar, queremos é um processo. Porque, entretanto, claro, houve coisas que se transformaram nos corpos destas pessoas só pelo facto da viagem, de estar constantemente a trabalhar na cadeira de rodas de outra maneira. De aumentarem as possibilidades, não é? Pronto, aquilo foi assim, tipo, ok, então vamos continuar, então vamos fazer um espetáculo de rua. Porque eu não vejo pessoas de cadeiras de rodas na rua. Eu não vejo ninguém deficiente na rua. E aconteceu em Lisboa? Aconteceu em Lisboa? Sobre rodas aconteceu em Lisboa, sim. Na altura ainda com um elenco que era o António e a Julieta dos Radar 360, que me apoiaram imenso a pensar também o conceito de rua e este lado mais circense da rua. Então era uma trupe que se instalava na rua em modo círculo e mostrava os seus dotes, mas era aquilo, foi o espetáculo que mais circulou, desde até o Brasil, foi até França, ou seja, depois com diferentes casts, com diferentes bailarinos, foi o projeto que mais gozo me deu fazer na rua. Houve uma fase que eu ainda dancei, ainda consegui, porque para mim dançar na rua não me importa, palco não. Percebo, não te queres fechar na caixa, não é? Não consigo, acho que hoje em dia, tinha que ter um desafio. Mas vocês fazem espetáculos em palco, não é? Não, sim, fizemos 15 espetáculos no nosso repertório de palco, não é? 15 não, 13, mas este sobre rodas era muito especial, pronto, e foi efetivamente assim o pontapé de arranque da CIM. O pontapé de arranque, ou seja, isto paralelamente estamos aqui com a CIM a nascer e estamos também a nascer porque dentro do próprio lugar à dança começava-se a fazer pequenas programações do que nós começávamos a chamar o videodança, ou seja, o que se chama o videodança, não é? E é dentro do lugar à dança que acontecem coisas pequeninas, de pequenas mostras de filmes de cinema com dança. E aí também muita influência do Pedro, obviamente, não é? E nós gostávamos disto tudo. E de repente nasce aqui uma ligação, nasce o Dança Sem Sombra. O Dança Sem Sombra, que ainda não era em Shadow, instala-se no São Luís. Ok. Portanto, Aqui, cronologicamente, isto é tudo muito difícil. Estou aqui a ver as minhas notas. Portanto, em 2007 surge a CIM, que dá depois origem a este Dança Sem Sombra. Não, a CIM é a companhia, a CIM Companhia de Dança. Está isolado, está arrumada. Então, em 2008, ou antes de 2008 é que surge esse Dança Sem Sombra que depois dá origem ao In Shadow. Dá origem ao In Shadow, mas como é que é? Nós entramos no In Shadow, com o Dança Sem Sombra, ainda no São Luís. E o Jorge Salavisa conhece o meu trabalho com a companhia. E é aqui que se junta toda uma força e que ele me diz, e que nós o convencemos, depois de eu ter acabado um bocado, digamos, uma grande digressão sobre rodas, nós lhe propomos,
bora fazer o primeiro espetáculo de palco da companhia Sim. E é quando ele diz, ok, nós vamos ser então a primeira estreia em palco dá-se no São Luís, é isso? Não se dá no São Luís, está em obras, vamos para o Teatro Camões. E esgotámos o Teatro Camões 2 noites. Isso foi em 2009. Ok. Eu queria lançar-vos um desafio, que é fazer uma cronologia com todas as setinhas e pontinhos. Eu acho que isso era tipo, e fazerem um mapa, um mural, que eu acho que ficava eu acho que lindo. isso era interessante, sabes? Estamos com um desafio gigante nas mãos, que é propusemos à Sofia Soromanho que agarrasse o livro dos 25 anos da Voarte. E ela está a chegar à conclusão que não é a cronologia que dita o livro, mas que é todas as ligações da árvore. Exatamente. São muitas ligações. Como é que o António e Julieta, que são dos Radar, que vêm de trás do lugar à dança, de repente estão na CIM. Como é que da CIM salta uma coisa para o Enxado, do Enxado salta para o Inarte, do Inarte salta para dentro dos filmes do Pedro, para fora dos filmes do Pedro. Porque é que o Pedro faz um filme que se chama For Void, inspirado na coreografia do Tábua Rasa, feito pela São Castro e pelo António Cabrita. E pelo Xavier, pelo Xavier e pela Henriette. Ou seja, isto são ligações que só... Então estou dentro, estou dentro. Eu acho que sim, um mural é isso. Um mural com isso seria incrível. Seria uma obra de arte também, que eu acho que é... Vou tentar. Acho que pronto, pode ser que fique aqui o desafio. Como eu ainda não estou a visualizar bem estas ligações todas, queria perceber então como é que também surge o Inarte. Ora bem, porque não tinha uma data para o Inarte. Pronto, o Inarte, eu vou explicar. Portanto, a nossa ligação ao São Luís... Community Arts Festival, que é para deixar aqui os nossos ouvintes. O Inarte, que se dedica à arte participativa, à arte de comunidade, agora, sobretudo, estes últimos anos, na altura, ou seja, dá-se o aqui, o primeiro espetáculo de uma trilogia do tempo da CIM, coprodução com o São Luís, muito impulsionada pelo Jorge Salavisa na altura, visionário. Juntamos Natália Luísa, João Gil, Wilson Galvão, o arquiteto que eu tinha falado, pessoas que se juntam aqui, Marta Carreiras, Pedro Sena Nunes, e uma série de circunstâncias para fazer este primeiro espetáculo, em 2009. Mas colocam-se imensas questões, que é, no público já não estão só uma comunidade de corpos normativos, já estão. Onde é que estão as cadeiras de rodas? O Teatro Camões recebeu 34 cadeiras de rodas naquele espetáculo. Foi um filme. Portanto, o público também passou a ser outro. Um problema, ou seja, onde é que estão as questões de acessibilidade? Onde é que, está tudo preparado para receber cadeiras de rodas? A frente de casa de um teatro sabe acolher estas... Isto eram tudo questões que na altura, em 2009... Não se colocavam. Não é que não se colocavam. Eu acho que elas... colocavam-se eventualmente para uma, duas pessoas, não é? Mas não para uma comunidade... Exato, num pensamento estruturado era difícil. Nessa altura eu também conheço Maria Flachot, porque estava na comunicação de São Luís, é ela que também impulsiona aqui um pensamento da comunicação mais acessível, e eu também me apaixono muito sobre essa área. Depois, mais tarde... Depois também se ligas à audiodescrição, não é? Sim, e mais tarde também começo um mestrado em comunicação acessível em Leiria, pronto, mas isto são todas a parte, e com ela, e numa ligação também a quem estava na altura, vamos ao que se chama VSS Arts Kennedy, vamos ao VSS Arts Washington, levar o aqui. Isto foi é um festival gigante sobre questões de acessibilidade, e bem, foi tipo uma espécie de uma semana a receber informação dos best-ofs de artistas surdos, com S grande, com mobilidade, de gente que estava no mainstream, não é? E que de repente tu estás numa casa no Kennedy Center e estás a ver uma orquestra, a Orquestra Sinfónica de Washington, a ser dirigida por uma mega percussionista do UK, surda,
lindíssima e que te faz uma masterclass e que tu ficas arrebatada. As barreiras já não existem. Bem, não é? Eu chego a Lisboa e digo, ok, nós temos que pensar tudo isto de outra forma. E é quando falamos com o Jorge Televisa, e o Jorge Televisa também diz, temos que criar um seminário, temos que pensar, temos que fazer qualquer coisa que junte as pessoas. Quem é que está a fazer coisas nesta área? Quem é que em Portugal está a fazer? E é aí que eu conheço o Henrique, ou seja, que percebo que existe o grupo Dançando com a Diferença na Madeira, já tinha ouvido falar deles, o Henrique Amoedo, pronto, todas estas ligações começam a surgir e em 2010 faz-se um primeiro grande seminário, 2 dias intensivíssimos, sobre a reflexão do que é a arte e a acessibilidade, estas coisas todas, e cria-se o Festival Inarte, o primeiro, e é onde nós fazemos a segunda parte da trilogia do Aqui, fazemos o Depois, e o Depois é o primeiro espetáculo de dança audiodescrito, que a gente faz todo o trabalho pioneiro. Há um pequeno documentário no YouTube que se chama See After, ver o depois. Se pudesses partilhar comigo, depois eu deixo lá também na descrição. Chama-se See After, que é ver o depois. Com C ou Si? Sim, não, com S Si mesmo de ver em inglês, See After, ver o depois, que é no fundo um pequeno documentário, digamos assim, é um documentário, um registro pequeno, em formato documentário, que faz um bocadinho o trajeto que foi receber mais ou menos 30 pessoas com deficiência visual a fazer a primeira experiência tátil do que é de certos espetáculos, ir a palco. Nós, quando a Dança em Diálogos, fizemos um espetáculo para a comunidade de Lolé, se não me engano, cegos, e tivemos essa experiência, foi a primeira e a única, infelizmente, mas foi realmente um abrir de um mundo completamente diferente, porque eu desconhecia o processo, não sabia que havia esse vir ao palco, ouvir a voz dos bailarinos, eles apresentam-se, descrevem-se, tocam, e eu achei que foi para mim um momento muito especial, porque é realmente sair dessa caixa preta. E aí trabalhámos com a Josélia Neves, que para mim marcou-nos muito no que é questões de acessibilidade e o pensamento todo sobre o que é também estas questões da deficiência. Para mim, ou seja, todo o meu mundo também nessa questão da acessibilidade e pensar o público, com a equipa também muito do São Luís, muito sobretudo também impressionada aqui com a Maria Flachot, um pensamento mais alargado, ver as coisas de outra maneira, proporcionar outras coisas, pensar o lugar. Eu conheço nessa altura também a ligação à questão da comunidade surda, portanto, a Joana Sousa, que também tem sido uma pessoa que tem estado muito próxima de nós e tem feito imensa consultoria na área da língua gestual portuguesa, uma grande professora na Escola Superior de Coimbra, de Educação de Coimbra, e que na realidade a conheço já no final da terceira parte da trilogia no Nada, e que trazemos a língua gestual com a Milka Furtado em palco a fazer e já a incorporá-lo de outra maneira. São tudo experiências que marcam muito o trajeto da companhia, não é? Para mim, a companhia, a edificação da companhia em 2007, e eu começo pela trilogia do tempo, justamente porque para mim a coisa que mais me marcou trabalhar com a área da deficiência, seja ela qual for, dentro da sua diversidade, é a questão do tempo. O meu tempo desacelerou. Ou seja, só continuo muito acelerado porque sou mãe de 4 filhos. Certo. E mãe de 4 filhos com muita produção e muita criação pelo caminho. Muitas dificuldades também, com grande suporte familiar, que nunca seria possível se não o tivesse, de outra forma, e isso tenho uma dívida de gratidão profunda a esse apoio familiar, mas sobretudo a ideia daquela coisa de, apesar de se poder fazer, e continuo a fazer coreografias em 3 dias, aprendi isso e adoro, ficou para sempre, mas a ideia do tempo e da apreensão do que é o nosso tempo e o tempo do outro, seja um corpo normativo ou não normativo, não interessa. A noção de tempo é uma coisa que para mim voltou 360 graus. E para isso, acho que também é essa coisa intemporal que a própria Voarte tem, que é as circunstâncias
e tudo o que está à volta dela vai se moldando. E é ter a sabedoria certa para aproveitar as circunstâncias, mesmo a sabedoria certa para aproveitar essas circunstâncias e poder usá-la no tempo certo. Como é que se usa isto no tempo certo? E como é que se tira potencial das pessoas que tens à tua frente? Como é que as lês no seu tempo? Porque Então, quando tu respeitas isso profundamente e incluís isso, tu estás a fazer a integração a 100%, seja a criança, porque depois mais tarde venho a trabalhar na escola pública, não é? Que é outra coisa que me marca imenso, a área da pedagogia, a criança que tem 5 anos, como o sénior que tem 82, ou que seja, não é? E portanto são coisas que para mim é qualquer coisa que marca o trabalho com a companhia, o trabalho com estas diferentes comunidades, vira-me, pronto, vira toda a minha percepção do tempo completamente diferente mesmo. O que é que ainda te inquieta? O que é que ainda queres transformar? Olha, assim um sonho maluco, pode ser um sonho maluco. Claro. Adorava que a Companhia 5 colaborasse com a Companhia Nacional de Bailado e fizesse um bailado. Deixa aqui o repto. Deixa-nos aqui o repto. Vou ter com o Fernando Duarte e digo-lhe, foi sempre um sonho. Que engraçado. Ok. Combinar a ideia, não diria um lago dos cisnes, uma história que pudesse, mas uma história clássica. Sim, queres tu dizer uma história, sim, uma história clássica. Sim, o convencional, uma história convencional uma clássica. Uma história convencional clássica, que toda a gente espera ver o corpo convencional. E que o corpo convencional e o corpo, um outro corpo, sim, ou vários corpos, constroem uma harmonia de um convencional absolutamente do século XXI. Porque nós estamos virados ao contrário. Temos a guerra aqui ao lado. Temos... em vários lados, neste em caso. Em vários lados. Temos imensos problemas sociais e económicos no mundo, não é? E, portanto, se há coisa que eu ainda quero fazer, é continuar a lançar, a continuar a semear e a lançar que tudo é transformável. Que tudo que encontramos, todos os pedregulhos, todos os desafios que encontramos são matéria para transformar. Não são marking points de existência ou qualquer coisa, são para mim sempre, portanto, a minha luta de espaço, eu adorava ter um espaço, efetivamente, mas não é eu ter um espaço, não é voar ter um espaço. Claro, eu percebo. Eu gostava de criar tal casa, não é? Espaço onde efetivamente se podia converger várias coisas, onde as pessoas sentissem que podem entrar e sair quando querem. E se há desafio mesmo assim artístico, um desses, esse é um, dessa converger o convencional com algo que não é tão do lugar comum, mas sobretudo neste momento continuar a plantar, e porque trabalho neste momento nas escolas públicas, trabalho com os centros de aprendizagens e com crianças, todas elas, mesmo numa sala normativa, tu encontras crianças com déficit cognitivo, déficit de atenção, crises de ansiedade, estás perante isto é a minha realidade. Deixa-me ajeitar o teu microfone, estou aqui há algum tempo já a olhar para ele. Já está. Onde tu vês uma série de problemas que se estão a manifestar nesta geração e nas gerações que vão vir, que têm a ver com as circunstâncias do mundo onde se encontram. A era digital, todas estas problemáticas que nós temos, não é? E, portanto, continuar a semear que o verdadeiro diálogo, a verdadeira partilha, a esperança de que, sobretudo, uma carrada de otimismo. Uma carrada de otimismo. Continuas otimista? Absolutamente. Absolutamente. Até ao fim. Senão seria impossível, não é? Sim. Sim. Mesmo nas lutas mais difíceis, não é? Mesmo Sim, claro. naquelas que são as lutas políticas, de sentir que as coisas nos estão, que o lugar da democracia nos está a fugir entre os dedos, que fogem o direito da liberdade, não é? Eu não nasci em Paris por acaso. Sim. Passámos muito leve essa questão. Deixo só isso. Não nasci em Paris por acaso. Portanto, os teus pais estavam meu pai. O teu pai estava exilado. Portanto, és filha da liberdade. Sim.
vamos fechar, ficaríamos aqui, acho que, pronto, há conversas que dão para mais do que um episódio e espero que assim seja. Imagino que sim. Também gostava muito de falar com o Pedro e ficará marcado, provavelmente tem que marcar para o próximo ano a conversa, com a agenda dele, que também é assim doida. Queria fechar com umas respostas rápidas, portanto são 4 ou 5, só uma, 2 palavras. Um coreógrafo ou intérprete que te marcou? Um coreógrafo ou intérprete que me marcou? Um coreógrafo. Ui. Jesus. Pode ser um intérprete. Ninguém vai levar a mal se tu disseste, estás pressionada. É? Ok. Um intérprete que me marcou recentemente, Diletta Bindi. Rapidamente, queres só dizer porquê? É italiana. Quero. A última peça que coreografei chama-se Revolução Humana e ela faz o sol da vida dela em ensaio e eu chorei. Chorei. Um momento de viragem? Quando fiquei muito doente em 2012 e justamente no hospital há um momento de viragem na minha vida é uma carga de otimismo daqui para a frente. Epifania de otimismo, foi isso? Foi, sim, muito pela minha, eu diria, pela minha prática religiosa, budista. Sou budista desde os meus 19 anos, mas de profunda determinação que a batalha era vencida. É assim, vai ser assim. É. Uma imagem que te acompanha? A dos meus 4 filhos, eterna. Olha, tipo já fico logo sentimental quando se fala em filhos. Um risco que valeu a pena? Um risco que valeu a pena. Edificar a Voarte. Era um risco enorme, eu não sabia o que é que vinha lá. O que é que ia acontecer? Não, ninguém me preparou para aquilo. Ninguém me preparou para aquilo. Eu não vinha preparada. A dança hoje é? Ui, Jesus. Para mim, ela só pode ser hoje e continuar a ser um diálogo. Uma partilha. Ficamos aqui perfeito no nosso Dança em Diálogos com esta tua partilha. Ana Rita, foi um gosto receber-te, foi uma conversa incrível, conhecer-te melhor também. Certamente que os nossos ouvintes, muitos deles já te conhecem, mas, mas esta conversa para mim foi muito inspiradora e será também para muitos mais. Obrigada, um beijinho, desejo-vos o melhor. Muitas colaborações e muitas possibilidades de encontro. Obrigada por este espaço também maravilhoso. Obrigada e até breve. Até breve. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddialogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.